A noite em que Wagner Moura e Nicolas Ferreira se enfrentaram nas redes ficou marcada como um retrato cru e eletrizante do Brasil dividido. Não foi apenas uma troca de palavras. Foi uma batalha de narrativas, um choque de mundos, um duelo que incendiou as redes e expôs sem maquiagem a guerra cultural que consome o país. De um lado, um ator internacional, aplaudido em Hollywood, exaltado pela esquerda como ícone progressista e acostumado aos holofotes da elite cultural. Do outro, o deputado mais votado da história do Brasil, símbolo da juventude conservadora, voz de milhões que não se dobram ao sistema e que não aceitam ver sua fé, sua família e sua liberdade ridicularizadas. O estopim? A condenação de Jair Bolsonaro. Wagner, aproveitando o clima de euforia da esquerda, ironizou o ex-presidente em entrevistas e postagens, surfando na onda de quem vibra quando vê um conservador acuado pelo STF. Mas Nicolas reagiu como um raio. Chamou o ator de fantoche da elite progressista e acusou-o de usar sua fama como arma para manipular a opinião pública contra a direita. A partir daí, o que poderia ser apenas uma faísca virou incêndio nacional. E você, que está assistindo agora, já parou para pensar: de que lado estaria nesse duelo que paralisou o país? Antes de continuar, me diga seu nome e de onde você está assistindo. Queremos ver até onde nossas histórias estão chegando. E aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque sempre trazemos análises e histórias não contadas que você não vai encontrar na grande mídia. Aqui, a narrativa não é filtrada pelo sistema. Aqui, a verdade chega até você. Wagner Moura acreditava que teria vida fácil no Tribunal da Opinião Pública. Com seu tom irônico, chamou a condenação de Bolsonaro de um passo necessário para frear o autoritarismo. Apostava no eco previsível da mídia, nos aplausos automáticos da bolha progressista, nos trending topics inflados pelos militantes. Mas o que ele não esperava era a reação imediata e avassaladora de Nicolas Ferreira. Em poucas horas, o deputado virou o centro do debate nacional. Não foi só uma resposta, foi um contra-ataque cirúrgico, direto, inflamado. Nicolas lembrou que Wagner sempre repetiu as narrativas da esquerda, que nunca ousou criticar os escândalos de corrupção ligados ao PT, que jamais levantou a voz contra abusos de ministros quando esses favoreciam progressistas. A treta explodiu porque, no fundo, era muito mais que um embate entre duas figuras públicas. Era o choque entre duas visões de Brasil, duas formas de entender a democracia, duas maneiras de se conectar com o povo. Nicolas não apenas rebateu, ele avançou. Acusou Wagner de ser garoto propaganda da narrativa do sistema. Essa frase caiu como uma bomba e virou combustível para seus apoiadores. Afinal, quantas vezes já vimos artistas, intelectuais e celebridades serem usados como peças de propaganda para sustentar narrativas políticas? Nicolas expôs o duplo padrão. Wagner fala de autoritarismo, mas ignora a censura seletiva das redes. Wagner fala de ameaça à democracia, mas não abre a boca contra a perseguição judicial contra conservadores. Wagner posa de defensor da liberdade, mas se cala diante de ministros que extrapolam suas funções. Para Nicolas, o ator não passa de mais um rosto famoso emprestando glamour a uma agenda que já não convence como antes. Gente que acompanhou esse embate entre Wagner, Moura e Nicolas Ferreira percebeu algo que a grande mídia tentou esconder. Não se tratava apenas de um choque de opiniões, mas da exposição nua e crua de como funciona a máquina que controla narrativas no Brasil. Quando um ator milionário, exaltado em Hollywood e aplaudido por críticos estrangeiros, resolve atacar um deputado conservador eleito com mais de 1,5 milhão de votos, a pergunta que precisa ser feita é simples: quem realmente representa o povo? Nicolas não fala inglês nas entrevistas para agradar plateias internacionais. Ele fala português com sotaque mineiro para conversar com o trabalhador que acorda cedo, para a mãe que luta para criar seus filhos, para o jovem que não aguenta mais ser tratado como criminoso apenas por ser conservador. E é justamente essa autenticidade que incomoda tanto, porque enquanto Wagner fala em tapetes vermelhos,
Nicolas fala em púlpitos de igreja, em praças cheias, em assembleias estudantis, onde jovens cansados do politicamente correto finalmente encontram alguém que os representa. Esse contraste é devastador para a esquerda, porque mostra que o glamour não vence a realidade. E aqui está o detalhe que a mídia jamais vai admitir. Cada vez que figuras como Wagner tentam ridicularizar conservadores, o efeito é o oposto. Eles fortalecem a base, criam mártires, geram mobilização. Foi assim com Bolsonaro, foi assim com Sérgio Moro, foi assim com tantos outros que ousaram desafiar o sistema. E agora é assim com Nicolas. Ao chamá-lo de projeto autoritário, Wagner apenas deu a ele o palco perfeito para mostrar a incoerência da esquerda, que fala tanto de democracia, mas se cala diante de censura seletiva, que grita contra a ditadura, mas ignora abusos de ministros, que fala de liberdade, mas defende prisão por opinião. O povo percebeu isso na hora e por isso a fala de Nicolas viralizou, porque não era apenas uma resposta ao ator. Era um grito contra tudo que a elite progressista simboliza. E é aqui que fica a reflexão. Será que o Brasil ainda vai aceitar que artistas, jornalistas e intelectuais milionários ditem as regras do jogo? Ou será que chegou a hora de ouvir quem realmente tem conexão com as ruas? Essa pergunta ecoou em cada esquina, em cada culto, em cada roda de conversa. E a resposta parecia cada vez mais clara. Nicolas não estava apenas enfrentando Wagner Moura. Ele estava enfrentando todo um sistema que teme a força do povo conservador. O choque se intensificou quando Wagner retrucou, acusando Nicolas de representar um projeto autoritário disfarçado de moralidade cristã. Mas, ao invés de enfraquecer o deputado, esse ataque lhe deu palco. Nicolas usou as próprias palavras do ator para reforçar sua imagem de combatente, alguém que não foge das polêmicas, que enfrenta de frente qualquer ataque da elite cultural. Cada vez que Wagner lançava um rótulo, Nicolas devolvia com uma exposição nua e crua da incoerência progressista. Enquanto Wagner soava repetitivo, recitando chavões gastos, Nicolas parecia se alimentar do fogo cruzado, crescendo ainda mais no imaginário popular. O embate tomou proporções gigantescas porque, no fundo, não era apenas Nicolas contra Wagner. Era o Brasil real contra a bolha progressista. Wagner tinha a seu lado a mídia tradicional, os críticos de cinema, os militantes organizados e o glamour internacional. Nicolas tinha as ruas, as igrejas, as famílias, os jovens que se sentem sufocados pelo politicamente correto. Era a elite cultural contra a base popular. E, como sempre, a mídia escolheu um lado. Manchetes falavam em deputado extremista atacando artista renomado. Colunistas repetiam a palavra incendiário, como se fosse mantra. Portais estampavam fotos de Wagner sorridente, contrapostas a imagens de Nicolas com expressão dura, como se a estética fosse prova de quem era o mocinho e quem era o vilão. Mas será que o povo ainda cai nesse truque barato? Nicolas mostrou que não. Sua fala, fantoche da elite progressista, viralizou em questão de minutos, repetida em cortes de 30 segundos que explodiram nas redes. Virou meme, virou bordão, virou munição contra a esquerda. Jovens repetiam em tom de desafio. Líderes cristãos usavam em sermões para ilustrar como a cultura é usada para manipular mentes, e até políticos aliados adotaram a expressão em seus discursos. Nicolas havia feito mais do que rebater Wagner. Ele havia criado um símbolo, e símbolos são mais fortes que manchetes. Enquanto isso, Wagner parecia preso ao script de sempre. Falava em autoritarismo, ameaça à democracia, projeto fascista, palavras repetidas à exaustão pela esquerda nos últimos anos, que já perderam impacto. Afinal, como pode ser fascista um deputado eleito com mais de 1,5 milhão de votos, sem ministério, sem poder de soltar ou prender, sem máquina pública? Essa contradição foi explorada com maestria por Nicolas. Cada vez que expunha a incoerência, seu público vibrava. E a esquerda, sem perceber, entregava a ele um palco gratuito. O contraste entre os dois era gritante. Wagner falava para plateias elitizadas, para críticos internacionais, para colunas em jornais estrangeiros. Nicolas falava para o povo,
E o povo, diferente do que a mídia acredita, tem memória. Lembra de quantos já foram destruídos por narrativas fabricadas. Lembra de Bolsonaro sendo chamado de genocida sem provas, de Sérgio Moro sendo transformado de herói em vilão em questão de meses, de Daniel Silveira, preso por palavras, de Carla Zambelli, difamada em campanhas orquestradas. Nicolas trouxe essa memória à tona. Ele não falava só de si, falava de um padrão. E quando o povo percebe padrão, a narrativa perde força. E aqui entra a pergunta que ecoou forte. Por que artistas como Wagner Moura são tratados como oráculos políticos intocáveis? Desde quando interpretar um personagem em série virou credencial para ditar os rumos do país? Nicolas jogou luz sobre isso, e o público conservador respondeu com força. Porque muitos já estão cansados de ver celebridades milionárias, desconectadas da realidade, opinando sobre o Brasil como se fossem donos da verdade. Wagner pode ser aplaudido em Los Angeles, mas não encara o trabalhador brasileiro que pega ônibus lotado às 5 da manhã. Nicolas encara. Essa é a diferença que incomoda. O debate incendiou o X, antigo Twitter, dominou o Instagram, invadiu grupos de WhatsApp. Hashtags se multiplicaram como batalhões digitais. Womker Wagner cala Nicolas, impulsionada pela esquerda, contra Nicolas e humilha Wagner, disparada pela direita. Dois exércitos virtuais duelando em tempo real. Era impossível abrir uma rede social e não ver recortes, frases, vídeos, memes, lives improvisadas para comentar a briga. O Brasil inteiro parecia ter parado para assistir a um duelo que ia além das pessoas envolvidas. Era a encarnação da guerra cultural que dilacera o país. E aí vem o ponto mais revelador. Wagner apostava no peso de sua fama, mas Nicolas apostava no poder da mobilização popular. E quem já acompanha política no Brasil sabe, fama internacional não garante vitória em debate nenhum. Porque no fim, quem decide não são as palmas da elite cultural, mas o aplauso das ruas. E nas ruas, Nicolas mostrou que está muito mais forte do que seus adversários gostariam de admitir. E você? Já percebeu como cada vez que a elite cultural tenta atacar um conservador, o efeito é o oposto? Será que não é justamente esse confronto que fortalece a direita e expõe a fragilidade da esquerda? A cada nova troca de farpas, ficava claro que Wagner Moura não estava preparado para enfrentar alguém como Nicolas Ferreira. No cinema, Wagner pode decorar falas, ensaiar gestos, repetir a cena até sair perfeita. Mas na arena política, não existe script, não existe corte, não existe edição. Ali, a palavra é arma, e a resposta precisa ser rápida, direta e certeira. E Nicolas mostrou que domina esse terreno como poucos. Enquanto Wagner repetia chavões sobre ameaça autoritária e fascismo, Nicolas contra-atacava com verdades que a mídia finge não enxergar. A perseguição seletiva contra conservadores, a blindagem sistemática da esquerda e o uso de artistas para legitimar narrativas prontas. Foi um choque entre ficção e realidade, e o público percebeu na hora quem tinha mais consistência. Wagner, com todo seu prestígio em Hollywood, parecia distante do Brasil real. Falava para plateias internacionais, recebia aplausos de críticos e entrevistas em inglês. Mas quando confrontado por Nicolas, sua imagem de intelectual progressista começou a ruir. Porque o povo brasileiro sabe distinguir quem fala de dentro da bolha e quem encara a dureza da vida cotidiana. E nesse contraste, Nicolas brilhou. Ele não precisava de legendas em espanhol ou inglês para ser ouvido. Sua fala ecoava diretamente nas ruas, nas igrejas, nas universidades, em cada canto onde brasileiros se sentem ignorados pela elite cultural. A reação da mídia foi previsível. Proteger Wagner a qualquer custo. Manchetes em letras garrafais, colunistas se revezando para pintar Nicolas como incendiário, artistas publicando notas de solidariedade ao colega. Mas quanto mais blindavam Wagner, mais o público conservador via a engrenagem funcionando. Era como se o episódio tivesse arrancado a máscara de um teatro antigo. A mídia como escudo da esquerda, os artistas como porta-vozes e o povo como alvo de manipulação. Nicolas escancarou isso em cada resposta.
E por isso viralizou. Os números não mentem. Enquanto entrevistas de Wagner eram reproduzidas em portais progressistas, cortes de Nicolas batiam milhões de visualizações em poucas horas. Hashtags pró-Nicolas dominavam as redes, igrejas compartilhavam suas falas em cultos, jovens transformavam seus argumentos em bordões. A base conservadora não apenas defendeu Nicolas, transformou o embate em combustível. Era como se a perseguição contra ele fosse também contra todos que se identificam com seus valores. E o efeito foi devastador para a esquerda. Ao tentar atacar, acabaram fortalecendo o adversário. Mas talvez o que mais incomodou Wagner e seus aliados foi a coragem de Nicolas de expor o duplo padrão. O deputado questionou por que artistas como Wagner falam tanto de ameaça à democracia, mas se calam diante da censura seletiva das redes, dos abusos de ministros que extrapolam suas funções, da perseguição judicial contra conservadores. Por que gritam contra o autoritarismo da direita, mas fecham os olhos para a corrupção endêmica do PT e para os aliados de esquerda blindados pela mídia? Essas perguntas ecoaram forte porque revelaram a incoerência gritante de quem tenta posar de guardião da democracia, mas só atira em um lado. O embate extrapolou fronteiras. Enquanto Wagner era exaltado pela imprensa internacional como a voz da resistência progressista brasileira, Nicolas era celebrado em páginas conservadoras fora do país. Seus vídeos legendados em inglês e espanhol circulavam no EU, em Portugal, na Espanha, em comunidades cristãs ao redor do mundo. E a mensagem era sempre a mesma. O Brasil tem uma nova geração de conservadores que não se curva. Essa internacionalização mostrou o quanto a treta tinha extrapolado o pessoal. Virou parte de uma guerra cultural global. E aqui está o detalhe que ninguém pode ignorar. Wagner fala para plateias elitizadas. Nicolas fala para o povo. Wagner recebe aplausos em Los Angeles. Nicolas recebe aplausos em Belo Horizonte, em Manaus, em pequenas cidades onde a voz da direita ecoa cada vez mais forte. Wagner pode ser celebrado em festivais de cinema, mas não encara o trabalhador que pega ônibus lotado. Não fala com o jovem que vê sua fé ser atacada em sala de aula. Não sente a dor da violência real que assola o Brasil. Nicolas sente, Nicolas fala, Nicolas representa. É isso que apavora na esquerda. E a pergunta que fica é inevitável. Será que a esquerda não percebeu o tamanho do erro que cometeu? Ao usar Wagner como arma contra Nicolas, não acabou apenas dando ainda mais palco para o deputado crescer? Porque no fim, o sistema pode até ter a caneta, mas é o povo que tem o voto. E esse voto, cada vez mais, se aproxima de quem fala com autenticidade, não com frases ensaiadas. No calor do embate, ficou evidente que não se tratava apenas de um bate-boca entre um ator consagrado e um deputado jovem. Era muito mais do que isso. Era o retrato de um país dividido, onde cada palavra é usada como munição, onde cada gesto carrega significado político. Wagner Moura queria diminuir Nicolas Ferreira, transformá-lo em alvo fácil da ironia progressista, mas o efeito foi exatamente o contrário. Porque, enquanto Wagner falava para agradar plateias e críticos, Nicolas falava diretamente com o povo. E no Brasil real, a voz do povo ainda tem mais peso do que qualquer aplauso de elite. A grande verdade é que Wagner representa um Brasil que não existe mais. O da esquerda glamorizada, que se apoia na narrativa de resistência, mas que vive desconectada do que realmente acontece no dia a dia das pessoas. Nicolas, por outro lado, representa o Brasil da rua, da igreja, do trabalhador, da juventude que não se curva ao politicamente correto. É esse contraste brutal que fez a treta ganhar tanta repercussão, porque no fundo, o que se viu não foi apenas um choque de ideias, foi um choque de mundos. E a pergunta que fica é simples: quem realmente fala pelo povo? Será que é um ator milionário, cercado por aplausos internacionais, ou um deputado que encara de frente as críticas e segue defendendo aquilo que milhões acreditam? O público já respondeu, mesmo que a mídia tente esconder. A cada ataque contra Nicolas, sua base cresce. A cada ironia de Wagner,
mais brasileiros percebem o abismo entre o discurso progressista e a realidade. Mas o episódio também revelou algo ainda mais perigoso: o quanto a guerra cultural está longe de acabar. A cada vez que um conservador se levanta, a máquina progressista reage com ainda mais força. O caso de Bolsonaro, o de Moro, o de outros nomes já mostrou isso. Agora é a vez de Nicolas. A esquerda não aceita perder espaço e, para isso, não hesita em usar artistas, jornalistas e até narrativas importadas. Mas será que isso vai funcionar? Ou será que estamos vendo justamente o contrário? Uma direita cada vez mais fortalecida pela perseguição. Nicolas não recuou, e isso foi crucial. Não pediu desculpa, não tentou suavizar palavras, não adotou o tom politicamente correto que esperavam dele. Ele foi direto, inflamado, firme. Chamou Wagner de fantoche do sistema, expôs a hipocrisia e se colocou como contraponto real a um discurso que há anos domina a mídia. Essa postura, longe de enfraquecê-lo, o fortaleceu ainda mais. Porque no Brasil de hoje, quem não tem medo de falar a verdade é visto como herói. E você que assiste agora, já percebeu o quanto esse embate representa? Não é apenas sobre dois homens discutindo, é sobre o futuro do Brasil. É sobre qual voz terá mais força, a da elite que tenta impor narrativas ou a do povo que exige ser ouvido. É sobre escolher entre a ficção vendida como verdade e a realidade vivida todos os dias por milhões de brasileiros. No fim, o debate entre Wagner Moura e Nicolas Ferreira não terminou em um vencedor oficial. Mas na prática, ficou claro quem saiu fortalecido: Nicolas. Porque não há narrativa capaz de apagar a conexão direta entre ele e o povo. A mídia pode tentar, artistas podem gritar, elites podem pressionar, mas o que vem das ruas é imbatível. E é exatamente isso que eles temem. Agora, a grande questão que fica no ar é: até quando o sistema vai tentar usar artistas, manchetes e narrativas para calar quem ousa falar o que o povo pensa? Até quando vamos permitir que figuras distantes da realidade tentem impor sua visão sobre milhões de brasileiros? E mais, será que esse episódio não deixou evidente que, no fim das contas, o povo já não se deixa enganar tão facilmente? Você acredita que Wagner Moura conseguiu derrotar Nicolas Ferreira nesse embate? Ou será que, sem querer, acabou transformando o deputado mais jovem e votado do país em um símbolo ainda maior da resistência conservadora no Brasil? E aqui está o final que ninguém da esquerda queria admitir. Wagner pode até brilhar nos palcos internacionais, pode receber aplausos de críticos estrangeiros, pode posar de intelectual iluminado para revistas progressistas. Mas Nicolas brilha onde realmente importa, no coração do povo brasileiro. E quando a voz do povo se levanta, nenhuma narrativa, nenhuma manchete e nenhum aplauso ensaiado é capaz de calar. Porque, no fim, o Brasil não será decidido em tapetes vermelhos de Hollywood, mas nas ruas, nas igrejas, nas casas simples onde milhões de brasileiros ainda acreditam na fé, na família e na liberdade. E é ali que Nicolas Ferreira se fortalece todos os dias. Agora eu te pergunto, de que lado da história você está? Do lado das narrativas fabricadas ou do lado da verdade que nasce do povo?